Muito bem, estamos de volta. Vamos ouvir mais um pouquinho para nos sintonizarmos com Jesus. Muito bem. Joana nos traz o nome de um grande pesquisador, professor Miraí Lopes. Ele estabeleceu uma linha de progressão na escala estequiogenética, obedecendo a visão organicista, que apesar disso não foge, segundo Joana de Ângeles, à realidade espiritual, necessitando-se somente de elasticidade mental para atravessar a ponte de ligação entre uma e outra concepção. Então, apesar dele estabelecer esta conceituação, que é muito interessante, precisa-se da elasticidade mental para estabelecer essa conexão entre uma explicação e a outra explicação. Ele diz o seguinte: a primeira expressão do pensamento, na sua fase inicial, ele intitula-se como primário, no qual a linguagem se apresenta de forma instintiva, sensorial, sem comunicação intelectiva, de natureza verbal e clara. São impulsos que decorrem das necessidades imediatas, buscando exteriorizá-las e tê-las atendidas. Instintiva e sensorial. Não tem manifestação verbal. São impulsos, entende? Que ocorrem das necessidades imediatas da criatura. Graças às heranças genéticas, segundo Joana, ao processo de crescimento filogenético e aos fatores mesológicos sociais, o ser passa para o pré-mágico, na qual a fantasia se apresenta em forma de imaginação rica de mitos. Olha, eu vivi essas experiências como todos nós vivemos na nossa infância, entende? Esse pré-mágico, onde a gente imaginava os mitos, né? A mula sem cabeça, a Mariona, não pode sair de noite na sexta-feira. É uns mitos que nós vencemos, nós conseguimos vencer através do raciocínio, né? Originam no medo, nós tínhamos medo, nas aspirações de equilíbrio, de prazer, períodos da caverna, da palafita, para dar início aos cultos através dos sacrifícios humanos, como forma de aplacar a ira, a fúria dos elementos cruéis dos deuses, os deuses da vingança, da inveja, do ódio, que lhe pareciam governar a vida,
Tudo isso é a história da nossa existência, né? Tudo isso é a história da nossa existência, que pareciam governar a nossa vida, governar a natureza, governar o destino do ser humano. Essa história nós vivemos, não podemos ignorar, não é? Existem. O Jung tem um livro magnífico. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, que fala sobre os mitos, o estudo mitológico da criatura humana, os símbolos usados pelos seres, entende? Que era uma simbologia, entende? Que gerou uma série de mitologias, não é? E continua Joana. A fantasia se apresenta em forma de imaginação rica de mitos, que se originam no medo, e assim sucessivamente, né? A forma de aplacar a ira, a fúria dos elementos cruéis e dos deuses. Naturalmente, mais tarde, continua Joana, vem o período mágico que se instalou na era agrária, dando origem às grandes civilizações do passado, com toda a concepção politeísta, inspirada nos fenômenos que se enriqueciam de ideias mitológicas, muitas das quais, na tragédia grega, oferecem campo para as admiráveis interpretações psicanalíticas. Vejamos bem, nós tínhamos o Deus que regia os ventos, o Deus que regia a chuva. Os indígenas, os silvícolas, eles cultuavam toda essa mitologia, toda essa historiogênese, né? Dando origem a toda essa graciosidade de cultura, né? Um grande estudioso, eu tenho citado e tenho profunda admiração, Carl Gustav Jung, sobre a criatura humana e os seus símbolos. A simbologia. A próxima fase, segundo Joana de Ângeles, foi a da natureza egocêntrica, caracterizada pela ambição do ser, sendo ele o alvo central de tudo, que passa a girar em torno do interesse do ego, em detrimento da coletividade, qual ocorre com a criança. Observe bem, a criança é excepcionalmente egocêntrica. Tudo é para si, nada ela divide. É natural, é uma fase que depois ela vai começando a se libertar e vendo a necessidade da participação social, porque nós somos seres gregários, não conseguimos viver isolados, precisamos uns dos outros, e com essa necessidade de participação, nós criamos as civilizações sociais, as nossas clãs. É inevitável, segundo Joana de Ângeles, o processo de crescimento mental e o pensamento faz-se lógico, entendendo a realidade concreta da vida, os fenômenos e suas leis, interpretando o abstrato de maneira fecunda
e raciocinando dentro de diretrizes equilibradas, fundamentadas na razão. No momento em que nós conseguimos transpor as barreiras do ego e conseguimos permitir que as diretrizes sejam fundamentadas na razão, a linha de raciocínio lógico exige a formulação de dados que facultam o estabelecimento de fatores para que a harmonia dos conteúdos seja aceita. Não conseguiremos mais ficar presos pelo ego. Não dá. É necessário darmos vazão para que a razão desperte. E nessa da razão despertar, o que irá despertar junto com ela? A consciência. O que vem a ser a consciência? O Espírito Eterno. O que vem a ser o Espírito Eterno? A sede do Eu maior. Olha a coligação, caríssimos. Nós vamos chegando lenta e gradativamente naquilo que verdadeiramente nós somos. Somos o quê? Um Espírito Eterno. Como Espírito Eterno, o que nós precisamos ser? Sermos pessoas racionais, não instintivas, onde a razão toma corpo e forma e submete o ego ao seu verdadeiro lugar. O ego sendo regido pelo eu, que é o eu maior, o eu eterno. Voltaremos